mas a gente percebe claramente que existe uma necessidade de proteção legal da sociedade em reconhecer que aquele casal está junto. E por que, que a gente faz isso? Por que toda sociedade, quando pega e vai discutir o casamento, ela discute o casamento não a partir da perspectiva de, olha só, são dois amiguinhos que estão juntos e que quando eles brigarem, eles podem se separar. Não, a gente entende aquilo como uma nova família. Então, aquelas duas pessoas, elas têm que estar juntas e com amparo legal. Por quê? Porque a partir delas vão vir todas as futuras gerações daquela sociedade. Então, essa é a parte que a gente tem que discutir, que foge do lado abstrato. É o quanto que é benéfico para a sociedade a gente ter essas duas pessoas juntas e a gente discutir como que a vida desse casal pode beneficiar em ter crianças saudáveis. Porque o ser humano ele foi feito para ter uma figura paterna e uma figura materna para poder se basear e entender aquilo que ele deve buscar numa esposa é aquilo que ele deve buscar ser para sua esposa e vice-versa quando a gente inverte o sexo. Então, quando a gente começa a tratar a ideia de casamento perdendo totalmente o seu sentido inicial de ser para formar a família, e a gente começa a tratar o casamento como uma relação de amigos que agora estão juntos e que tem um contratozinho só para, sei lá, dividir as contas, e a gente fica nessa relação totalmente capitalista, contratual, inútil, que a gente só trata o casamento como uma forma de assegurar o capital daquela unidade familiar, a gente percebe que a gente esvazia todo o sentido e não se preocupa mais com aquilo que realmente deve ser preocupado, que é a vida das crianças que vão vir desse casal. Então, não necessariamente eu diria isso, Rafael, sobre a mulher branca. A gente pode ter, assim, um problema muito maior que se chama modernismo. E a mulher branca, ela acaba se tornando somente um sintoma do modernismo que a gente tem. Mas, enfim, fechando essa parte sobre o porquê ser abstrato, eu diria que é isso aqui. A gente tem como generalizar o casamento quando a gente tem uma definição padrão dele. E a gente percebe que nas outras sociedades a gente não vai ter essa questão do divórcio como algo sendo planejado, já programado, porque quando você dá a abertura para isso, você começa a tratar o casamento como simplesmente uma união de amigos que a qualquer momento eles podem ir lá e desfazer as pazes, como se fosse uma empresa. E não é assim. Até porque os filhos é uma consequência que é indissociável e também que você não pode, tipo, eu me separei, eu não tenho mais responsabilidade com os filhos. Tanto que a gente começa a ter todos aqueles problemas derivados disso, que é a questão de ter que pagar pensão, ter que botar o cara na cadeia por causa disso, dividir a quantidade de patrimônio entre o casal, geralmente tudo vai para a mulher, essas coisas. Então, todos esses aí são problemas inerentes de uma coisa que não deveria existir no primeiro momento, que é a ok, lindo, mas foge da definição correta ali, inicial da família. E agora, questão do Quid Laranja perguntando sobre questão de controle de natalidade para pessoas de baixa renda. Isso é algo que eu acho que a gente deveria discutir em outra live, porque essa daqui já tem muita coisa para a gente poder falar. Mas, spoiler, já deixando de antemão, eu sou completamente contra, porque isso para mim é como se fosse uma espécie de eugenia. Eu sei que eu vou divergir completamente do resto do MBL, que o pessoal fala, não, você não pode ter filho, que não sei o quê. Já viu o Renan e o Arthur falando várias vezes que pobre não podia ter filho, essas coisas, mas não consigo acreditar nisso. Como católico, eu não vejo como isso seria positivo, como seria uma solução. O que eu acho que a gente deveria ter era, de novo, aquele problema que a gente está falando desde o começo da live: reestruturar as famílias, fazer com que o casal tenha uma relação harmônica, não seja um cara bêbado querendo bater na mulher, não seja uma mulher vadia querendo dar para outros caras enquanto está casado, que sejam pessoas responsáveis para poder cuidar dos filhos, para que esses filhos deles venham com responsabilidade no mundo e possam encontrar um bom exemplo a partir dos seus pais. O problema é, a gente tem famílias quebradas, homens péssimos, frouxos, e mulheres que muitas vezes ficam sobrecarregadas com o trabalho, não conseguem cuidar da atenção dos seus filhos, e que muitas vezes são frutos do modernismo, que era o que eu estava falando, que acaba causando uma péssima geração de futuros filhos também. Então, assim, é uma falta completa dos dois. Eu fiz algumas anotações aqui, enquanto o pessoal falava. Concluiu, Raul? Claro, fica à vontade. Tá. Se você quiser falar alguma coisa. Não. E um ponto que até o Raul ele trouxe no início da live, sobre a questão de, por exemplo, dentro da Igreja Católica, que no caso o Raul e o Arthur são católicos, sou evangélico, mas a premissa, o cristianismo ali, é a mesma base, né? E eu vejo que realmente, tipo assim,
Parece que hoje em dia, até dentro da igreja evangélica, da igreja católica, que devia ser um local onde os casais eles entendem melhor essa questão de não só o casamento como algo material de você ir lá no cartório, assinar um pedaço de papel e agora você tem um contrato para morar junto e dividir as contas e o patrimônio, mas entender como algo espiritual também. Eu vejo que parece que a cultura do mundo entrou dentro da igreja e simplesmente, até dentro da igreja, você vê casais que às vezes têm problemas que seriam facilmente resolvidos com conversa, já seguindo para um divórcio. Então, meio que o secular se tornou normal dentro da instituição que deveria prezar pela instituição casamento, né? Então, eu vejo também que, assim, aqui a gente está seguindo numa linha mais religiosa, acredito que acaba o casamento, eu vejo que assim não tem como desassociar muito o casamento de uma linha religiosa, que ele é meio que algo que surgiu, né, junto surgiu, veio, é uma cultura mais ligada à religião. Então, assim, é algo que eu vejo que as pessoas elas acabam querendo seguir uma cultura religiosa acerca do casamento para construir família, para edificar essa instituição familiar, só que acaba também, quando vem as dificuldades, querendo seguir uma conduta mais mundana ali nesse sentido. E um outro ponto, até sobre o que o Raul estava falando aí na questão da eugenia, eu queria trazer tem um filme que eu vi uma vez, que ele é muito interessante sobre esse ponto de pobres ter mais filhos e como é que isso influencia a sociedade, que é o filme Idiocracia. Não sei se vocês já assistiram esse filme, e ele basicamente, resumindo, ele diz o quê? Qual que é a história do filme? Eu vou dar spoiler aqui, que é um filme muito antigo, então se você não viu, assim, não, sabe? É o A seguinte, chance de eu ver também é mínima, então. Mas basicamente é o seguinte: no mundo teve uma época que os ricos e as pessoas inteligentes pararam de ter filhos para focar na carreira, essas coisas, etc., que a gente já vê hoje em dia. E os pobres começaram a ter muito filho. Os pobres e burros, cara, e os burros tinham muito, muito filho. Até que chegou um momento da história humana que todos os ricos e inteligentes envelheceram e morreram, e o mundo só ficou com gente burra. Tipo assim, só tinha gente burra. E aí teve um cara que ele, na época ainda que as pessoas tinham um QI mais alto, ele foi levado para um experimento militar do exército americano, foi congelado numa criogenia, assim, por exemplo, e ele acordou, sei lá, 2.000 anos depois. Ele acordou e o mundo estava todo burro. E basicamente ele virou presidente do mundo falando coisa óbvia. Ele não era um cara super inteligente da época, mas tipo assim, só dele falar que, um exemplo, o mundo estava passando um grande problema de alimentação, porque as plantas não nasciam, a agricultura não nascia. Por quê? Porque basicamente o povo burro pensou, não, água não funciona, o que funciona é um energético. Eles tinham uns energéticos lá e eles regavam plantação com energético e a planta não nascia. Aí o cara falou, não, é só regar com água. Aí ele começou a regar com água e ele virou o cara mais inteligente do mundo, falando coisa óbvia. Meio que você não deu spoiler, né? Essa é tipo a premissa básica do filme. Então, quem quiser assistir ainda, eu acho que não estraga tanto a experiência. Então não vou contar mais detalhes do filme, mas assim, cara, eu acho que entra muito nessa linha, por exemplo. Idiocracia. Fizeram um reality show desse filme, chama Brasil. O Brasil tá nessa linha. Tipo, os pobres estão botando o filho a roda e o governo tá dando dinheiro para eles terem mais filho lá. Então, mais, eu queria dar mais esses comentários aí da fala de vocês. Só fazendo uma pequena correção. Quando eu falo questão de eugenia, eu não falo eugenia de fato, né? Tipo assim, isso aí é um negócio muito mais grave. Mas eu acho muito, assim, elitista e idiota essa ideia de você chegar e falar assim, pobre não pode ter filho, temos que castrar todos os pobres. Inclusive, é um negócio até absurdo que a gente percebe que, assim, quando eu fazia estágio de GO, eu já ouvi falar de vários outros, tipo, era comum, muitas vezes, pegar algum médico obstetra ali, faz o parto, e quando termina o parto, ele faz a laqueadura porque a mulher já teve muito filho sem o consentimento dela. Porque, não, porque eu não quero ter muita criança no mundo. Tipo, que porra absurda, velho. Então, assim, é um negócio que avilta contra a natureza humana, tipo, é um negócio que
para mim não faz sentido nenhum, porque o que importa, no fim das contas, não é questão de quanto dinheiro que os pobres vão estar gerando, de quanto que de produtividade que eles geram, mas assim, de você estar realmente transformando pessoas em uma família unida que consiga ter seus filhos com responsabilidade. E a responsabilidade que eu falo não é, ai, nossa, tem que dar a melhor escola, tem que dar roupa nova todo ano, tem que dar um milhão de coisas. Não, é tipo assim, a família tá unida, tá dando comida. Tipo, vocês têm condição de ter a comida de vocês e manter os filhos, tipo, crescendo saudáveis? Isso para mim já é suficiente para você ter uma família com responsabilidade. A responsabilidade que as pessoas nunca discutem é responsabilidade afetiva, que as pessoas precisam, inclusive foi isso que começou a nossa conversa da live da semana passada. Eu falei que as pessoas ficam totalmente desmembradas por terem tido pais divorciados, a pessoa cresce com problemas emocionais por causa disso, sem ter uma capacidade de confiança no outro, porque as pessoas que ela mais deveria confiar na vida não confiavam entre si, que eram seus próprios pais, eles brigavam, tudo. Então, se você tem casais fortes que não brigam, que estão tendo um relacionamento saudável, você vai ter filhos saudáveis. E pode ser que, assim, aquela família específica não vai ser rica, como se ser rico fosse a coisa mais importante do mundo. Mas os filhos deles, sendo bem criados e tendo uma boa criação, vão ser boas pessoas. E isso importa mais que qualquer outra coisa. Então, por isso que eu sou totalmente contra essa ideia. Sim, não, eu vejo que então. só um ponto rapidinho, Ventura, só para complementar o Raul. Eu não vejo que é tipo assim, só rico financeiramente vai ter dinheiro, vai poder ter filho. Eu acho que às vezes levar a discussão mais no ponto de, por exemplo, vamos pegar o pessoal do Bolsa Família, a pessoa que ela não tem um marido, igual, não sei se vocês vão lembrar, mas ano passado eu vi um vídeo de uma mulher, assim, muito velha já, provavelmente do Nordeste do Brasil, onde ela falou que foi fazer um programa de R$50 e engravidou de uma menina. Então, tipo assim, cara, ali não tem responsabilidade nenhuma. Aquela criança vai crescer num lar onde ela possivelmente ela não vai ser amada. Talvez antes de completar os 18 anos, talvez, supostamente, ela esteja na prostituição também. Então, assim, eu acho que talvez seria olhar para esse ponto. Não estou defendendo o ponto de que, cara, todo pobre tem que ser castrado, mas, cara, uma mulher que vai fazer um programa e pega um filho e comemora porque vai ganhar mais Bolsa Família com isso, isso é um problema, cara, mais do que para o governo, acho que é um problema muito grande para aquela criança que está nascendo naquele ambiente. Mas aí entra exatamente o ponto que eu já tinha falado. Se essa mulher tivesse um marido e ficasse com ele, ela não ia ter tido um filho que saiu do programa. Então, assim, falta ter o marido e a mulher junto. Então, assim, a maior parte desses problemas que a gente tem de, não sei o quê, mãe solteira com 7 filhos e 3 pais diferentes dessas 7 crianças e tá largada e tá vendo sozinho. Tipo, beleza, ela precisa de um auxílio para poder sobreviver, eu acho que também é um negócio complicado de tirar tudo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pega e fica aumentando o auxílio, dando mais auxílio, não sei o quê, a gente cria aquilo que eu falei no começo da live, que é um incentivo para que essas coisas continuem. Ainda mais considerando que se ela conseguir um casamento com um desses 3 pais aí, já vai ter a bolsa de um deles. Tipo, a pensão de um deles. Aí pegou, foi com o outro. Aí não chegou a casar, mas pegou uma pensão socioafetiva dos outros filhos que ela já tinha. Pronto. Aí pega o outro aqui. Então, tipo assim, você começa a criar um monte de incentivos que façam com que vale a pena, financeiramente falando, para essas pessoas terem famílias estruturadas assim. E quando os filhos veem uma relação totalmente conturbada dos pais desse jeito, eles não vão ter uma perspectiva de fazer diferente.